Olá, salve, salve, muito bom dia! Tá começando aqui pela PAN, mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento. Aqui no nosso papo dessa terça-feira, 20 de agosto, 2019. Sejam bem-vindos. Na ponte Rio-Niterói, direto do Rio de Janeiro, a nossa reportagem traz novas informações sobre a situação dos passageiros feitos reféns na manhã de hoje. O sequestrador foi baleado e morreu. Cargo estratégico. Em meio a quedas de braço na justiça e na política, os holofotes em Brasília se voltam ao posto máximo da Procuradoria-Geral da República. VAR, o polêmico. CBF anuncia que em breve os telespectadores vão poder acompanhar as mesmas imagens analisadas pelo juiz de futebol quando há dúvida sobre algum lance capital da partida. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando, e você é nosso convidado especial, você que vai iniciando o seu dia, o seu trabalho no seu home office, você no trânsito das grandes cidades, ouvindo a Jovem Pan, acompanhando a gente aqui no Morning Show. Tem muita coisa para a gente debater e falar nesta manhã de terça-feira. Vem com a gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Fala, Vini Moura, muito bom dia, meu rapazinho. Aliás, Tudo você bem? está aqui na função de Paulinha, que foi melhorar o que já estava muito bom, né? Exatamente. Foi fazer um curso de aprimoramento, é isso? Não que ela precise, né, Edgar? Mas é sempre bom, e eu vou dizer, é sempre um desafio estar aqui no lugar de Paula Carvalho, nessas nossas hashtags, mas vamos para os assuntos mais comentados do Twitter, com um assunto que, olha, você achou que a polêmica ia acabar, né, Edgar? Você achou que quando o VAR entrasse em campo... Eu botei fé que... Só que piorou, né? Hoje só se discute sobre o tal do VAR. Então nós queremos a opinião do nosso ouvinte do Morning Show, que é um ouvinte que sabe sobre política, que sabe sobre entretenimento, mas que sabe também muito sobre futebol. Então a gente quer saber. Hashtag opine sobre o VAR. Qual que é a sua opinião? Você tá do lado do VAR ou você quer que acabe o VAR? Não foi uma boa. É isso. Ter surgido esse aparelho eletrônico aí para decidir as jogadas capitais. Mas olha, eu vou estender o papo aqui para o nosso WhatsApp. Pode opinar também sobre o VAR. O que você acha? Você é amante do futebol. Tem gente que defende os antigos e tradicionais, né, Vini? Isso. Fala, não, o erro do juiz, a interpretação faz parte da partida, né? Tem todo esse argumento. Tinha, né, pelo menos esse argumento. Mas o que a gente vê na prática é que aquele imbróglio, né, da indecisão ali, do tempo em que o juiz leva para decidir, ali dos segundos que ele leva para decidir alguma jogada capital, agora passou para um tempo, foi um delay só, atrasou para quando vem a decisão. E para uma segunda interpretação. A gente vai falar mais um pouco daqui a pouco aqui no Morning Show. É isso aí, você opina mandando mensagens em vídeo aqui pro nosso WhatsApp, grave direitinho com o celular na horizontal, para você aparecer bacanudo aqui no Morning Show, beleza? 11 931 17 1009, queremos então, portanto, a sua opinião sobre o VAR na nossa enquete de hoje. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, também transmitimos pelo nosso portal, pelo nosso canal no YouTube e estamos nas mídias sociais, no Facebook e no Instagram. Todo mundo está convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. A gente vai abrir o noticiário indo direto ao Rio de Janeiro. Hoje cedinho, às 6 horas da manhã, um homem armado fez refém um grupo de pessoas dentro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. Rodrigo Viga está por lá, acompanhou toda essa movimentação já desde cedinho e traz atualização para a gente agora. Bom dia, Viga! Fala, Ed, deixa a vida me levar, tudo bem ou não? Levar. Tudo beleza, Vi? Eu adoro esse samba, pô. É, né? Mas aí você tá falando do VAR, né? A tecnologia. Aí, levar, entendeu? Separa a sílaba aí. Mas eu ainda, apesar de toda a polêmica, viu, Viga? Eu fico com o VAR. Ele acho que faz parte. Tem que usar melhor, né, Edgar? Isso é verdade. Os ingleses ficaram estudando e agora botaram na prática algo muito melhor do que a gente está fazendo. Mas a promessa é de que agora vai ser tudo on time, real time, online, essas expressões assim, instantaneamente, viu, meu caro Edgar? O Edgar, nós estamos aqui numa rampa de acesso, aqui estamos na ponte Rio-Niterói, né, onde pouco antes das 6 horas da manhã de hoje, um sequestrador fez mais de 30 pessoas de reféns
em um ônibus coletivo executivo que vinha da região metropolitana aqui para a capital. Nós temos imagens aí que mostram já alguns reféns sendo acudidos pelos socorristas, pelo Corpo de Bombeiros e também o sequestrador, que ainda não teve a identidade revelada. Ele foi baleado inicialmente na perna, depois teria sido alvejado mais algumas vezes. A gente ouviu tiros à distância de 5 ou 6 disparos, viu? E algumas explosões no momento final do desfecho dessas negociações. Aí está a imagem do sequestrador jogando um pano, um casaco, alguma coisa para os negociadores. Foi o momento em que ele hesitou, que ele vacilou, subiu de costas para o ônibus coletivo e foi atingido por um atirador de elite que estava desde cedo devidamente posicionado, esperando a melhor hora, o melhor momento. Pouco antes desse desfecho, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que está aqui no local, pousou de helicóptero e até comemorou o fim desse sequestro sem que reféns ficassem feridos. Ele postou uma mensagem, né, nas redes sociais, no Twitter, dizendo que a prioridade era a integralidade, né, a situação dos reféns, né? Sim. É o bem-estar dos reféns. E agora, meu caro Edgar, ouvintes internautas da Jovem Pan, tudo por aqui parado ainda, vou até dar um giro aqui, trânsito interditado, motociclistas, motoristas, tem gente que está desde 7 horas da manhã tentando seguir para casa ou seguir para o trabalho e muita gente acabou desistindo, mas esse episódio faz lembrar outros que já aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Talvez o mais famoso seja o do ônibus 174 no Jardim Botânico, que teve um fim trágico. Dessa vez, a solução foi um pouco diferente, meu caro Edgar. Eu me lembro até, foi muito comentado esse caso do 174, foi o que, 2009? 2000, mais antigo ainda. Uma pessoa morreu, né? Na ocasião, outras pessoas conseguiram se safar ali, né? Do coletivo, no caso, né? Mas também tem que se olhar, cara, é uma situação extrema, de crise, né? E a polícia, obviamente, tem que estar treinada para um momento como esse, que não foi o caso nesse ônibus, nesse circular 174, né? Eu já estava na Jovem Pan, trabalhava com o saudoso Israel Gimpel naquele ano 2000, e a gente vê uma diferença tremenda da atuação da polícia agora em relação àquele episódio que foi tido como uma espécie de paradigma, um case de o que não se deve fazer numa ação de crise como essa. E a principal questão que eu aponto, meu caro Edgar, estava do lado, muito perto, a poucos metros do policial militar que, de forma equivocada, resolveu utilizar uma submetralhadora para atirar num sequestrador que estava a centímetros dele, quando um armamento mais adequado, se a opção fosse por atirar, por abater o sequestrador, seria uma arma de um calibre menor, um revólver, uma pistola. E ele acabou atingindo a Geisa Firmo, que acabou morrendo, uma moradora de uma comunidade da zona sul do Rio de Janeiro. Lembrando também que o sequestrador, depois de ser imobilizado pelos agentes, foi colocado no camburão e foi morto por asfixia dentro da viatura da Polícia Militar, meu caro Edgar. Pois é. O Viga, tinha informação ali nos momentos finais, ali um pouco antes do desfecho desse caso aí trágico, em plena ponte Rio-Niterói, de uma mulher, uma civil, acompanhada de alguns policiais ali. Se tem notícia de quem era aquela mulher? Especulou-se da possibilidade de ser da família. Uma pessoa da família, era? Exatamente. Nesses momentos de maior tensão, né, onde a temperatura está lá em cima, Edgar, um procedimento, um protocolo da polícia, normalmente é chamar alguém da família, uma pessoa que vai tentar convencer, vai tentar demover o sequestrador, ele vai, e normalmente isso acontece, né, vai se sensibilizar, vai atender o apelo emocional, normalmente tentam procurar a mãe e ou a esposa da pessoa que está protagonizando o sequestro. A gente ainda não tem identificação do sequestrador e quem era aquela pessoa, mas era uma pessoa próxima ao sequestrador que estava tentando convencê-lo de que aquela história, aquela ação criminosa, aquele sequestro, não tinha outra alternativa, senão ou ele se render ou terminar em tragédia, terminar em morte, como foi o que aconteceu agora há pouco aqui na Ponte Rio-Niterói, Edgar. E a gente fica pensando, né, inevitável pensar, né, Viga, qual teria sido a motivação disso? Porque a informação que temos é que ele tinha um líquido inflamável, né, estava de posse de um líquido inflamável, um taser, aquela arma de choque, não é? E armado também, com uma arma de fogo. Uma faca e uma pistola. Uma faca e uma pistola. Não se sabe ainda. Não se sabe, mas o que leva a crer
que era uma ação premeditada, né, meu caro Edgar? Porque você não sai na rua, você não vai pegar um ônibus passar aqui agora mais uma viatura da Polícia do Rio de Janeiro. Agora vai ser feito o trabalho de perícia no local e coisa e tal, mas você não sai de casa para ir para o trabalho, para ir para um compromisso, levando um arsenal, entre aspas, como esse, né? Um líquido inflamável, uma gasolina, um taser, uma arma de choque elétrico, uma faca e também uma pistola, um revólver, Edgar. Tá certo, Viga. Obrigado, Kevin. Eu acho que de se elogiar a atuação aí dos agentes, né? Porque numa situação como essa é muito complicado quando você tem ali os reféns também numa situação de muito risco, né? Onde o assassino ele pode disparar também contra aquelas vítimas. A gente lembra desse caso 174, lembra daquele caso também que ficou muito midiático, né, Fefito, do caso Eloá. Sim. Onde os policiais entraram no apartamento. Acho que são casos de paradigma mesmo. E o Lindbergh ainda estava, né, com a vítima em mãos, então é muito complicado. E pelas imagens que a gente viu, a polícia esperou o momento certo, né, quando o assassino ele desce do ônibus, não está com nenhum refém ali perto para executar a ação, né? Eu acho que o ônibus 174 também foi um paradigma midiático, assim, porque a gente acompanhou esse sequestro em tempo real, todas as emissoras de TV ao vivo, e era numa época em que o crime de sequestro estava, de certa maneira, vou usar um verbo que não sei se é exatamente o correto, glamourizado no noticiário. O sequestro de Patrícia Bravanel, por exemplo, pouco tempo antes ou pouco tempo depois, mais ou menos, também acabou pondo fim à maneira como se noticiava sequestros antes. Muita gente critica a cobertura do ônibus 174, inclusive por isso, porque acabou transformando num grande espetáculo de mídia. A gente já viu que a cobertura de um caso como esse, que sim, era público, estava acontecendo aos olhos de todos na Ponte Rio-Niterói, também já foi diferente, já teve uma outra abordagem, assim, a gente aprende com os erros, que bom. Bom, obrigado, Viga. Quer falar, Caio, com o Viga? Sim, eu acho importante só registrar, né? Bom, sobre o caso em si, vou concordar aí com o Vini, é uma tremenda covardia. A covardia da parte do sequestrador, naturalmente, né? Que fique bem claro, a polícia agiu bem em neutralizar essa ameaça aí à vida das vítimas, né? E o governador fluminense, né, o Viga pode confirmar isso pra gente, ele tá com os números a seu favor, né? Desde que ele tomou posse, queda de 23% nos homicídios dolosos lá no Rio de Janeiro, né? Esses são os números do primeiro semestre, comparando 2019 com 2018. Então, no total... Caio, isso já estende também para o mês de julho. Todas as estatísticas de violência têm diminuído na casa aí de 2 dígitos, com exceção de roubos de rua e também outra ocorrência que me foge agora. Agora, ele tem tido uma espécie de carta branca da parte da sociedade que está por aqui, né, que não suporta mais esses índices de criminalidade e violência aqui no Rio de Janeiro, mas tem sido também, por outro lado, de certa forma cobrado, viu, Caio, pelas mortes em intervenções policiais que também cresceram vertiginosamente nesses primeiros 7 meses em relação ao mesmo período do ano passado. Principalmente em comunidades, né, Viga? Exatamente. E aí tem muita gente dizendo que ele está fazendo a operação Arrasa Quarteirão, Pega Ratão, ou seja, atira primeiro para depois saber a identidade, a origem, quem é essa pessoa. E nessa guerra que o Rio de Janeiro vive, principalmente com traficantes e milicianos, infelizmente eles estão posicionados em áreas carentes, onde a maioria das pessoas é de bem, mas volta e meia elas acabam estando no mesmo ambiente, na mesma ambiência de criminosos, traficantes e milicianos, o que, infelizmente, acaba resultando na morte de muitos inocentes. Na semana passada, por exemplo, foram 7 casos de balas perdidas, já são 120 casos de balas perdidas no ano de 2019, com 33 óbitos até agora. Eu ia fazer uma observação, Viga, justamente nesse sentido, que embora tenham sido computadas e contabilizadas no semestre menos 108 mortes, né, no Rio de Janeiro, no cômputo geral, isso pelos dados oficiais, né, do Instituto de Segurança Pública, nesse mesmo período houve o aumento mesmo ao qual você se referiu, de 15% no número de mortes em ações policiais. Então, nesse primeiro semestre de 2019, foram 881 suspeitos mortos contra 669 nos primeiros 6 meses do ano passado. Outro número que chama atenção é a redução de 63% no número de policiais mortos em serviço, né? Despencou de 15 para 7. E você fazendo uma conta que certamente o crime organizado está fazendo, são 125 criminosos mortos para cada policial assassinado. E agora, obviamente, sem desmerecer o trabalho, né, das forças de
segurança do Rio de Janeiro, que eu acabei de elogiar, os números do Rio, eles acompanham a tendência nacional. No Brasil, houve redução em todos os indicadores de crimes contra a vida no primeiro trimestre da gestão Moro-Bolsonaro. Então, são menos 22% no número de homicídios, menos 23% no número de latrocínio, né, ou seja, roubo seguido de morte, e a lesão corporal seguida de morte também caiu 9%. Agora, voltando ao Rio de Janeiro, eu acho que está muito explícita essa relação direta que existe entre o aumento da efetividade policial e a redução generalizada nos crimes contra a vida. Infelizmente, violência não se combate com jingle desarmamentista, e vários desses jovens que escolheram o caminho do crime, eles são vítimas do processo de tornar o país mais seguro para a população trabalhadora. É bem simples. Isso daí, essa questão do armamento não tem nada a ver com o que você acabou de citar, né? Uma ação efetiva deflagrada do âmbito federal não foi feita ainda em termos de coibir esse tipo de crime ou fortalecer a inteligência da polícia. O que talvez tenha, o que eu percebo que você fala sempre, Caio, é um entendimento por parte dos criminosos de que existe agora uma disposição diferente que está à frente dando os rumos da nação nessa questão da segurança. E é importante falar da política do Rio de Janeiro, que tem matado muita gente inocente. Aliás, nos últimos dias, pelo menos 5 pessoas inocentes com riqueza de relatos e provas de que eles não eram bandidos. Aliás, estudantes voltando do colégio, indo para a academia. Tem a mãe com o bebê, a mãe com o bebê. Um deles resgatado pelo próprio avô, que era motorista de ônibus. Então, assim, no final das contas, combater bandido tá tudo certo. Agora, matar inocentes como dano colateral, porque a polícia não sabe distinguir bandido e mocinho, volto a frisar uma questão do treinamento, da perícia, né, da inteligência da polícia. Óbvio que a situação do Rio está deflagrada e é uma dificuldade, claro, porque você tem bandidos. Cenário de guerra, né? Você tem bandidos inseridos dentro da comunidade, convivendo com pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, e estão lá exatamente porque tem a proteção por estar nesse ambiente. Agora, tem que ter aí, já que a situação é complexa e difícil, um investimento no treinamento. Você vê, talvez esse atirador de elite aí que abateu o sujeito é um sujeito treinado, mas talvez não seja a grande maioria dos policiais que atuam nas frentes no Rio de Janeiro. O Viga... Uma atualização... Vai lá, que a gente girar, Vini. Nós estamos com o Viga ainda? Estamos com o Viga na linha, só para fechar com o Viga. Vamos lá, Viga, com você. Edgar, o que eu te dizia é o seguinte... é que a sociedade do Rio de Janeiro não suporta mais tanta violência, né? E por isso deu uma espécie de carta branca ao governador Wilson Witzel para esse enfrentamento, para esse combate aos criminosos, não importa a origem, se é traficante, se é miliciano ou coisa e tal. Agora, o que começa a brotar e nascer aqui no Rio de Janeiro é uma cobrança com relação à precisão dessas operações, como vocês viram dizendo aí. Precisa ser um pouco melhor calibrado, precisa ser um pouco melhor ajustado para que não se coloque tudo no mesmo balaio, no mesmo saco, como se dizia antigamente, né? Inocentes, porque são negros, porque moram em áreas pobres, com bandidos e criminosos que estão armados até os dentes, Edgar. Falado, Viga, obrigado pela informação, pelas informações, bom trabalho aí. Qualquer coisa é só chamar a gente, tá? Valeu. Deixa a vida me levar, bonitão. É agora que a gente vai falar do VAR, quer fazer uma... Sim, uma rápida atualização também, porque o Wilson Witzel acabou de chegar lá, a Ponte Rio-Niterói, e as palavras dele, Edgar, são as seguintes: meu papel como governador é fazer que tudo funcione e funcionou. Rapidamente tentamos resolver o transtorno para a sociedade na melhor medida do possível. Eu conversei com familiares dele, aí falando já sobre o assassino, um deles me pediu desculpa aos reféns, disse que alguma coisa falhou na criação. Vamos também cuidar da família dele. Estamos acompanhando as famílias dos reféns e da pessoa que foi a óbito, completou o governador. Vamos lá, vamos falar do VAR então, Vini, agora? Esse é um assunto que muito nos interessa. Polêmica, hein, rapaz? Nós que somos apaixonados por futebol, né? Ontem a CBF divulgou um relatório sobre o desempenho do árbitro assistente de vídeo no Campeonato Brasileiro. E aí, foi bem no cômputo geral, Vini? Como é que o VAR se saiu? Os números são da própria CBF, da própria Comissão de Arbitragem, mas vamos acreditar neles, né, Edgar? Eles dizem o seguinte, que o desempenho do VAR corresponde aí a 98% de acerto. 98% de acerto. Aí você pergunta, por que então
tanta polêmica em torno do VAR. Porque, obviamente, que quando você tem uma tecnologia como essa, um equipamento como esse, esses 2% que são equivocados, que representam os erros, eles ficam ainda mais evidentes. Como foi, por exemplo, o lance agora do jogo contra do São Paulo. O penal. Tudo bem, uma grande festa no Morumbi, Daniel Alves fazendo gol na estreia. Mas isso não deve definir o placar, pênalti né? escandaloso para o Ceará. E pasme você, Edgar, esses 2% aqui não está incluso este pênalti do Ceará. Então a CBF entende que aquilo que aconteceu no Morumbi no último domingo realmente não foi pênalti. Então, assim, o que é pênalti para estes árbitros, né? Então, o problema, Edgar, e agora eles vão disponibilizar também as imagens que eles acompanham ali na tela para o público de casa. No exato momento em que eles estão lá revisionando, né, os lances, esses lances serão exibidos também para o espectador tirar as suas próprias conclusões. No estádio já mostra ou não? No telão então, do estádio já mostra também há a perspectiva aí de que se mostre esses lances no telão do estádio, que vai causar ainda um clima ainda mais de animosidade para o árbitro ali tomar a sua decisão final. O que acontece, Edgar? Então a CBF admite aí que houve 10 erros capitais neste campeonato brasileiro em 14 rodadas contra 88 equívocos graves no ano passado. Então é uma queda significativa realmente aí no número de erros. Em 78% dos casos, o árbitro mudou a decisão dele ao recorrer à cabine. Foram 139 jogos realizados, 764 checagens de vídeo feitas, além de 87 revisões. Então, os números são, obviamente, que favoráveis. Agora, há uma outra discussão também, que é a questão do tempo. Sim, de quanto leva-se para decidir quanto isso, leva, né? Que porque tá demorando muito, isso né? É um jogo de futebol, né? Ainda é um jogo de futebol, então assim, você atrapalha um pouco a dinâmica do jogo. Você não pode ficar muito tempo, porque às vezes, por exemplo, o time tá ali no embalo, tá pressionando o adversário. Você demora ali 3, 4 minutos para tomar uma decisão no VAR, o jogo já pode mudar de clima. Né? O adversário ele pode resgatar um pouco daquela confiança, né? daquela pressão que ele vinha sofrendo durante a partida. Então isso também precisa ser revisto. Eles têm ali também o próprio Leonardo Gaciba, né, que é o presidente da comissão de arbitragem, admitiu que existe realmente uma demora se comparado aí a outros torneios internacionais, principalmente aqui é referência, né, que é a Liga Inglesa, né, Edgar, onde eles demoram ali pouco mais de 1 minuto para tomar as suas decisões. Aqui no Brasil está uma média de quase 2 minutos e meio, 3 minutos. Então isso também precisa ser revisto para que o VAR seja ainda melhor. Agora, como opinião particular, eu tiraria a interpretação do VAR. Eu usaria o VAR apenas para lances realmente que não deixam dúvidas, como de impedimento, como se a bola entrou ou não, porque o pênalti em si... Mas peraí, pô. Eu ia te fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tenho com relação a isso. Tá. Não me lembro de ter visto, pode ter me passado aí largamente, mas não me lembro de ter visto, por exemplo, uma decisão fora do padrão que a gente tem assistido. Vou dar o exemplo. Tá. O juiz deu pênalti, teve a certeza, apitou o pênalti. Teve VAR pra falar assim, ó, bicho, não foi pênalti, vê de novo aí, não foi, ele anulou o pênalti, já teve isso? Já normal. teve, sim, normal. Eu nunca não me lembrava de uma decisão desse tipo, né? Porque geralmente se vê, pro juiz não deu, eu falo, vou ver, então, foi pênalti, dá lá então o pênalti. Ele pode rever e não dar... E tirar o pênalti. E tirar o pênalti também, mas eu tiraria, porque são lances de interpretação, às vezes acaba virando uma segunda interpretação, o cara vê o lance em câmera lenta... Né, o que parece que talvez o impacto do lance tenha sido maior na câmera lenta, e aí ele acaba dando pênalti no que da velocidade real do jogo. Então acho que são questões aí, mas aí é uma opinião pessoal, particular. A realidade é que nós temos que aceitar o VAR, né, Edgar, porque ele veio para ficar, e é sempre importante que a coisa seja mais transparente possível, para que o torcedor também tenha todas as informações ali a seu favor. Tá falado, Vini.
Bom, como eu falei aqui na abertura do Morning Show, em meio a quedas de braço na justiça e na política, os holofotes em Brasília se voltam ao posto máximo da PGR, a Procuradoria-Geral da República. Antes da gente ir à capital federal, Caio, vamos contar aqui, antes da gente chamar o Trindade para falar para a gente sobre isso, para os nossos espectadores, como é que funciona essa tramitação da escolha, da nomeação para o cargo? Então, em primeiro lugar, né, vale a gente voltar um pouquinho e falar um pouco das atribuições, né, do Procurador-Geral, que é chefe do Ministério Público Federal. Ele é responsável direto aí pela denúncia de agentes políticos como deputados, senadores, do próprio presidente da República, ministros, por crime comum. Ele atua só nos tribunais superiores, né, então a gente está falando aí do STJ, do STF, do TSE também para questões eleitorais. Ele pode promover aí as ADINs, né, as famosas ADINs, as ações diretas de inconstitucionalidade, e ele pode inclusive questionar a legalidade de atos do poder legislativo e poder executivo. Falando sobre a nomeação, né, que foi a sua pergunta, o Procurador-Geral, ele é um cargo de livre indicação do presidente da República, assim como é o caso, por exemplo, do ministro do Supremo Tribunal Federal. A lista tríplice, né, ela é uma relação de 3 nomes que é oferecida pela Associação Nacional dos Procuradores da República com base em eleições internas. Então é importante pontuar que ela é uma sugestão de caráter institucional. Eu estou ouvindo muita repercussão, né, sobre a possível escolha do presidente Bolsonaro fora da lista tríplice. Então, só para que o ouvinte ele não fique aí limitado ao endeusamento que a mídia está fazendo da lista, eu acho importante abrir aspas para uma voz dissonante, que é o subprocurador-geral, o doutor Augusto Aras, que é membro do MPF desde 87, então mais de 30 anos de casa. Ele diz o seguinte, abre aspas, a lista criou a política do nós contra eles, extremamente lesiva ao ambiente democrático e republicano, porque produz artificialidades. Criou um aparelhamento institucional que permitiu que um único grupo venha se perpetuando na gestão, na direção da instituição, a partir de práticas eleitorais que são o fisiologismo e o clientelismo. Eu deixo registrada a citação só como elemento de alteridade. Mas o fato é que realmente é praxe que o presidente indique ao cargo de Procurador-Geral da República o nome mais votado da lista tríplice. Agora, falar em tradição já fica um pouquinho mais forçado. Desde 2003 essa praxe acontece, da escolha de sair da lista tríplice. Começa aí no início dos anos 2000, só que é importante também a gente ressaltar que houve exceções. Então, por exemplo, o Fernando Henrique, ele escolheu um nome fora da lista tríplice em 2002, o Temer escolheu o segundo nome da lista em 2017, a gente lembra dessa polêmica, né, envolvendo a condução ao cargo da atual procuradora, a doutora Raquel Dodge. Portanto, assim, uma nomeação que desconsidera a lista tríplice é uma nomeação fora da lista, mas não é uma nomeação fora da Constituição, ela é constitucional. Então, o Bolsonaro ele pode agir dessa forma, não é imoral, não é ilegal, embora afronte diretamente o corporativismo do Ministério Público Federal. Vamos lá para Brasília, Zé. Quando que a Raquel Dodge vai deixar o cargo? Ela tentou, né, Zé, não sei se posso chamar de manobra, mas teve algumas ações ali, atitudes para se reeleger, né, continuar, fazer a manutenção do posto ali, né, da Raquel Dodge ali. Quando que o Bolsonaro precisa fazer essa nomeação, Zé? Qual é o timing disso acontecer? Passou da hora, viu? Olha, Edgar, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, é candidata à recondução. E fiquei impressionado com o apoio que ela recebeu dos militares numa sessão solene do Congresso Nacional. Ela foi muito mimada pelos generais e pelos auxiliares militares do presidente Jair Bolsonaro. Naquele momento, a gente até achou que ela tinha realmente chances, até o presidente falar em troca de uma vez. É o seguinte, no dia 18 de setembro, o mandato dela vai até o dia 17. A partir do dia 18, ela tem que sair. Assume um subprocurador se não houver um procurador indicado e aprovado pelo Congresso Nacional, aliás, pelo Senado, só pelo Senado Federal. Olha, Caio, a gente tem que lembrar aí, quando se fala em leis, do espírito das leis. Eu acompanhei esse debate da formação deste tipo de Ministério Público durante o processo constituinte. A ideia era de colocar o povo como um representado aqui, que seria exatamente o Ministério Público. E a Constituição criou um Ministério Público muito forte, quase um quarto poder, quase. Ele tem autonomia administrativa, autonomia processual, enfim, de ação,
Então, o Ministério Público é uma coisa ali incrustada que quase configura como um quarto poder. Não é, mas é quarto. E concordo com você, Caio, com relação às indicações. Tenho a mesma impressão sobre o Supremo. É certo de que pode ser que um presidente da República que fique 8 anos pegue uma renovação do Supremo a tal ponto que possa dominar o Supremo. Mas isso não tem acontecido. O governo PT é uma demonstração, indicou muitos, mas que não seguem a cartilha petista, nem todos, alguns sim, outros não. E isso, essa indicação corporativista, acaba criando-se uma política própria, uma política entre os integrantes do Ministério Público, entre os integrantes do Judiciário, provocando esse tipo de desarmonia com a sociedade. Então, eu defendo que o presidente continue indicando integrantes do Supremo, dos tribunais superiores e da Procuradoria-Geral da República. Eu identifico ali um erro, um desvio no Senado Federal, que não faz uma sabatina como se deve e que não aprova o nome pelas suas qualidades, e sim por uma injunção política. Minutos depois da indicação oficial, Edgar, os indicados para o Supremo e para a Procuradoria-Geral procuram um a um os 81 senadores e têm encontros reservados, a portas fechadas, e sabe-se lá Deus o que eles prometem, o que eles combinam. É aí que eu acho que começa o erro. E é assim, o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro vai a todos os gabinetes no dia seguinte à oficialização. Então, sobre a indicação do novo procurador-geral, já está em cima da hora, né? Estamos há um mês, o presidente tem que publicar a indicação, ele tem que fazer esse trabalho prévio, passar por uma sabatina, ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, né? Votação secreta, e depois o plenário também em votação secreta. Daí esse prazo que já está em cima da hora para o próximo. Ô Zé, assim, vocês abordaram na maioria do tempo em que falaram da questão da tecnicidade da escolha e como ela acontece, né, dos trâmites para que ela aconteça. Só para o ouvinte ter conhecimento, a lista tríplice que é composta e que foi sugerida pela ANPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, é formada... entende-se aí por uma questão da experiência na atuação e na área dos nomes que ganham ali as votações, que são os mais votados, e é composta hoje por Mário Bonsalha, que foi o mais votado, que ali estaria correndo ali em primeiro lugar na lista, Luísa Frischeisen e o Blau Dalol, que foi o terceiro na lista aí pela votação. Eu queria botar a luz no nome que tem grande possibilidade, aí, aventado pelo presidente da República, inclusive baseado, segundo a própria fala do presidente da República, em alinhamento de ideais, aí, que é o Antônio Carlos Simões Soares. Esse é o nome que corre por fora e pelo que se lê, pelo que se vê no noticiário, inclusive feito inclusive pelo jornal O Globo, postado ontem no nosso site, na parte digital do jornal, o presidente, se a gente levar em conta as falas dele, esse sujeito alinhado é o Antônio Carlos Simões Soares, que recebeu a indicação, importante que a gente fale sobre isso também, da defesa de Flávio Bolsonaro, senador filho do presidente Jair Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é sabido, está às voltas com a justiça, ele é senador pelo PSL, está às voltas com a justiça aí, com relação às movimentações suspeitas por seu ex-assessor, o Fabrício Queiroz, no valor de R$1.200.000 no período de um ano, entre janeiro de 2006 e 2017, e tem isso também, resvala nesse imbróglio da suspensão da suspensão da investigação por parte do ministro presidente do Supremo, Dias Toffoli, acerca daqueles dados do COAF, Zé. Então, óbvio, é uma escolha, é sabido que é uma escolha política. É assim, como o Caio colocou, com os ministros do Supremo. É sim, mas pode causar indignação também, pelas intenções que evidencia, né? Até quando a gente vai querer seguir nesse estado de coisas, se sentindo enganado, tá? O Antônio Carlos Simões, você deve saber disso, Zé. Ele, inclusive, tem um imbróglio aí também com a justiça por uma questão de assinatura, de uma aposentadoria que teria sido recebida por 2 vezes no valor de R$74.000. Quer dizer, são ingredientes que vão entrando nessa ingerência do presidente Jair Bolsonaro, através
dessas atitudes autoritárias em setores que são cargos de Estado e não do governo de turno. Isso é muito discutido e debatido também, né? Veja o que ele fez aí com as mudanças, vem fazendo com as mudanças dos cargos diretivos, não só da Receita Federal, mas da Polícia Federal também, que seria uma atribuição do diretor-geral e não do presidente da República fazer essas mudanças, né, Zé? Exatamente. Olha, Edgar, o presidente Jair Bolsonaro está abrindo vários flancos de disputas no governo. Começou lá atrás, no ministério da ministra Damares e depois da Educação, e a coisa foi se ampliando. Chegou a Polícia Federal, Receita Federal e agora Ministério Público Federal. O subprocurador Antônio Carlos Soares está sendo criticado pela Associação Nacional dos Procuradores. Para se ter uma ideia, ele queimou a largada e já se considera o indicado, porque na frase dele ontem, na fala dele, na entrevista, é no sentido, eu vou levar a sabatina dados para comprovar a minha inocência sobre esse caso aí de denúncia de falsificação de assinaturas. Então ele queimou a largada e disse que é o indicado, mas não houve ainda a indicação oficial. E nessa reação da Associação dos Procuradores, fica muito claro ali a indicação, ou pelo menos a insinuação de que o presidente está fazendo a indicação por razões próprias, familiares. O Procurador-Geral da República, ele tem a competência exclusiva de processar o próprio presidente da República, além, evidentemente, dos que têm foro privilegiado, deputados e senadores. Então, é uma indicação muito importante mesmo. Agora, um presidente da República, ele não é eleito ditador por 4 anos. Ele tem que obedecer uma conjuntura política, uma concertação. E é por isso que se exige, a Constituição colocou, a aprovação do nome no Senado Federal. Se o presidente não cuidar disso antes da indicação, corre o risco de ter o nome impugnado em votação secreta no Senado Federal. Veja bem como é complexo o processo, e não é só de um lado, não. Envolve também senadores que, se quiserem, podem impugnar o nome, não podem indicar, mas podem impugnar o nome votando contra. Então, é um momento muito sério ali, e quem for indicado ganha um mandato fixo, né? Não pode ser retirado pelo presidente da República. Sim. O Caio... E Edgar... Fala, Zé. Só para corroborar aí o que disse o Caio, o Ministério Público está dividido, sim, em grupos fortes ali. Uns se preocupam com aposentadoria, salário, coisas corporativas, outros se preocupam com o empoderamento mesmo e manutenção do poder do Ministério Público, e ainda outros que politicamente tentam puxar para a esquerda, para a direita. Então, o Ministério Público está conflagrado e dividido, daí a importância dessa indicação de um nome que possa unificar aí o pessoal, as excelências que têm estabilidade, né? Aposentadoria integral, imovibilidade, um monte de idades aí que comprovam os seres superiores que eles são. Sim, que acham que são, né? O que acham que são. O Caio, eu falei aqui da lista tríplice, composta pelo Mário Bonsalha, a Luísa Frischein e o Blau Dalou, que esse nome pode sair, né, mudando uma praxe que vem, como falamos, desde 2003, de fora dessa lista, né, a escolha, né, na figura do Antônio Carlos Simões, aí, pelo que tudo leva a crer nesse momento. Uma outra coisa que eu li a respeito é que o presidente vem conversando com vários subprocuradores que são candidatos também, né? Isso é uma coisa que normalmente não ocorria, né? Essa conversa antecedendo a escolha ali, né? Opa, perdão. Imagina, pois é. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que parabenizar aí a brilhante argumentação do Zé Maria Trindade aí a favor do princípio da impessoalidade. Eu também queria destacar que eu achei a sua crítica à possível nomeação do Dr. Antônio Carlos muito sensata, Edgar. É bem diferente do que eu vi, por exemplo, quando eu abri hoje a Folha de São Paulo e me deparei com a seguinte manchete: novo favorito para a PGR chamou democracia de um verdadeiro embuste. Embuste é um engodo, né? Uma dissimulação. E, poxa, tremendo absurdo, né? Que democrata que vai pensar isso da nossa democracia? Provavelmente um democrata crítico.
Essa mesma matéria traz o seguinte subtítulo, e aqui é mais uma matéria da Folha de São Paulo dedicada a assassinato de reputação, ou seja, aquela extrapolação da crítica justa, né, como a que você fez. Olha essa linha fina, abre aspas. Subprocurador que pode ser indicado por Bolsonaro também criticou meios de comunicação e Congresso. Olha, na boa, se você vive no Brasil e não criticou a mídia e o Congresso, você é um alienado político. Se você vive no Brasil e acha que a gente vive em uma democracia plena, você é um alienado político, né? Um dos nossos maiores brasileiros aí na contemporaneidade, que é o professor Modesto Carvalhosa, escreveu ano passado a obra Da Cleptocracia para a Democracia. O professor ele vai argumentar, né, que a nossa democracia ela é incipiente, que ela é insuficiente, que ela promove aí um sistema perverso de transferência de renda do pobre para o rico, enfim, perpetua a cultura da corrupção e por aí vai. Alguém vai ousar dizer que ele não é um democrata por ser crítico à democracia atual? É claro que não. E eu fico indignado. A Folha ela escarafunchou um artigo desse possível candidato aí de 2014, né? O artigo do subprocurador, o doutor Antônio Carlos, ele se chama A Farsa da Democracia. E quem é leitor de Manchete, ele já faz o seu juízo de valor aí de forma preconceituosa. Só que no próprio texto da Folha tem o suposto trecho polêmico que diz o seguinte: a democracia tal como é hoje praticada se apresenta como um verdadeiro embuste, a começar pelo acesso aos mandatos eletivos, passando pelo espaço nos veículos de comunicação, a disputa entre candidatos se mostra inteiramente desigual. Isso é quase uma obviedade, um truísmo, né? Você falar de fundo eleitoral, reeleição, uso da máquina pública, a eleição ela é desigual. E aí um outro texto supostamente polêmico, que é intitulado A Inefetividade das Leis, diz que, abre aspas, nosso corpo de legisladores, portanto, nosso Congresso Nacional, nem é dado à reflexão e muito menos guiado pelo interesse público. Ora, isso também é outro óbvio ululante. Então, voltando para a manchete, né, que é o verdadeiro absurdo, olha só, novo favorito para a PGR chamou democracia de um verdadeiro embuste. Será que é justo a gente descontextualizar uma expressão, distorcer todo o sentido de uma fala para fazer sensacionalismo político? Então eu queria deixar registrado. E só para ficar em alternativas aí à lista tríplice, já que o Zé Maria falou da própria Raquel Dodge, já que você falou do doutor Antônio Carlos, o ouvinte ele vai se lembrar daquela advogada que foi covardemente ofendida pelo presidente da OAB. Pois bem, né, a doutora Flávia Ferronato, que foi vítima, né, do sexismo grosseiro e injurioso do senhor Felipe Santa Cruz, junto com o doutor Roberto Lalane e outros advogados, fundou o Movimento Advogados do Brasil, do qual ela é coordenadora. Esse movimento agora reúne milhares e milhares de advogados, país afora, e defende eleições diretas para a direção da OAB. Uma pauta que tem aí meu apoio integral. É o único jeito de desideologizar a OAB, fazer uma eleição direta e dar uma bela dose de democracia na instituição. Então você que é advogado, junte-se aí ao Movimento Advogados do Brasil. Bom, esse movimento, ele também submeteu um nome de peso à apreciação do presidente da República, que é a doutora Tameia Danelon, procuradora federal, que nós já recebemos aqui no Morning Show, inclusive. Para mim, a doutora Tameia, ela reúne aí todos os pré-requisitos para ocupar o cargo. Então, notável saber jurídico, reputação ilibada, temperança e, tão importante quanto tudo isso, né, que a gente não falou ainda, ela é uma defensora intransigente da Lava Jato. Ela, inclusive, foi chefe, né, da força-tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo. Então, eu torço para que o presidente Jair Bolsonaro ele analise com especial atenção essa indicação da doutora Tameia, porque essa indicação partiu espontaneamente de aplicadores da lei e da sociedade civil organizada. Ô Zé, a gente já estourou nosso tempo, mas eu tenho que te repassar uma pergunta aqui rapidinho pra você falar sim ou não só. É que o âncora, meu colega âncora do Jornal da Manhã aqui, o Thiago Berrais, finalizou o Jornal da Manhã dizendo que há a possibilidade de Jair Bolsonaro desistir da indicação do filho para a embaixada nos Estados Unidos, do Eduardo Bolsonaro. Procede isso, Zé? Qual é a novidade a respeito em uma linha? Procede, e a iniciativa é do próprio filho, que diz que só será indicado se houver maioria garantida na aprovação. Falado. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Qualquer coisa é só chamar, meu camarada. Abração. Bom dia. Obrigado. Jovem Pan Morning Show. Bora aqui no Morning Show. Fefito, vamos falar ainda do governo Bolsonaro, dessa ótica aí da portaria, né? Do que diz essa portaria
que suspende verbas a filmes com temática LGBT. Pois E é, aí? tempos sombrios, e eu não tô falando do dia que virou noite ontem em São Paulo por causa das muitas queimadas na Amazônia, que tem gente que tem fechado os olhos, fingindo que não tá acontecendo, fingindo que a gente não tá vivendo um apocalipse zumbi, basicamente no nosso meio ambiente, não é mesmo? A gente tá falando Meu de outros Deus. tempos sombrios. Além do descalabro da Amazônia, a gente ainda tem que lidar com o descalabro da homofobia institucionalizada nesse governo. E eu tô falando isso rindo, mas é rindo de nervoso, minha gente. Porque as coisas andam bem puxadas. Tudo Olha só. começou lá na questão, lembra do Bruna Surfistinha, não lembra? Pois A é. declaração. Pois é, como se um filme tivesse o grande poder de influenciar as pessoas e a arte não promovesse reflexão. Como, por exemplo, não levar alguém a se prostituir depois de ver Bruna Surfistinha, porque afinal de contas, não é mesmo? As pessoas no Brasil são tão suscetíveis que até acabam votando em quem não devem. Mas olha só, o processo do Bolsonaro aí Porra, hoje foi ele tá, anunciado, tá que tá. gente, né? Brincadeira. Depois de ontem, desculpa, dá uma olhada em Porto Velho, dá uma olhada em Rondônia, vê as pessoas vivendo em voltas em fumaça por dias e vê um governo que tá mais preocupado com a sexualidade alheia do que em resolver esse tipo de problema. Então, vamos lá. O Jair Bolsonaro vai publicar, assim, um veto a alguns filmes e produções audiovisuais num edital do Fundo Setorial ligado a TVs públicas. E, basicamente, o que ele não quer é produções ligadas à temática da diversidade de gênero. Não é nenhuma novidade que esse governo não é exatamente tolerante com a diversidade de gênero, uma vez que o próprio Ministério dos Direitos Humanos já extinguiu um comitê criado, aliás, em homenagem a uma funcionária que foi espancada pelo marido, e veja só você, não era LGBT, mas que discutia gênero. Então, continuando aqui, o governo não deve liberar, pelo menos pelos próximos 6 meses, renováveis por mais 6 meses, ou seja, 1 ano, recursos do FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual para projetos ligados à sexualidade. A agência reguladora, portanto, vai começar a boicotar claramente qualquer projeto ligado à temática LGBT em especial. Alguns deles, inclusive, como o próprio presidente disse, já foram garimpados para poder ser tirados da lista. Um deles, por exemplo, é um projeto de série chamado Afronte, que mostra a realidade vivida por negros homossexuais no Distrito Federal. Mas aí vem você, desinformado aí de casa, ou que não assume a sua própria homofobia e diz, mas com o dinheiro dos meus impostos, não. Que consiga o dinheiro privado. Deixa eu te dar uma grande notícia. LGBTs também pagam impostos. E LGBTs também precisam ser representados. Então, antes de falar de fundo setorial, de Lei Rouanet ou qualquer outra coisinha, é importante, inclusive, você ver como isso funciona, porque parte do dinheiro da Lei Rouanet sai de uma empresa privada, no final das contas, não é mesmo? Na semana passada, a Associação dos Produtores Independentes do Audiovisual se pronunciou contra as declarações do Bolsonaro e repudiou a postura dele, dizendo que não cabe a ninguém, especialmente ao presidente de uma república democrática, censurar arte, projetos audiovisuais e filmes. Um comitê de cineastas de São Paulo também fez a mesma coisa. O Ministério da Cidadania, em resposta à Folha, que foi lá procurar falar com ele, disse que as chamadas públicas estão subordinadas a decisões do comitê gestor do Fundo de Fomento, que é encabeçado pelo ministro, e ressaltou que o mandato dos membros anteriores terminou e a nova composição ainda não foi formalizada. Ou seja, em tese, o novo comitê gestor pode rever ações do Plano Anual de Investimento, o que inclui suspender editais. Portanto, gente, a gente está vendo uma tentativa de aniquilação da arte em toda a sua possibilidade de representatividade e pluralidade, o que é lamentável. O que o Bolsonaro não vai saber é que os LGBTs continuarão existindo e continuarão
se regulando e se financiando, nem que seja no cineminha de guerrilha, Bolsonaro, não é o seu governo que vai botar todo mundo no armário de novo. Vai se preocupar com a Amazônia. Olha quanta coisa queimando. Olha, as áreas onde o presidente não delega, né? A área da economia, com Paulo Guedes, a área da justiça, com o Sérgio Moro e os outros seus ministros, na área ideológica, ele vai dando esses pitacos e lançando essas frases como que fumaças. Aí você pode ver, todo dia de manhã sai do palácio, literalmente fumaças, manda uma frase que acaba pautando todo o noticiário. Que pautas que foram determinantes para a eleição também. Sobre a questão da censura, isso é uma censura, é uma decisão autoritária, é uma ação autoritária do presidente da República quando interfere em como a arte deve ser expressa, quais são os títulos de arte, seja no cinema, no teatro, na dramaturgia, que devem ser financiados, porventura, serem financiados com o dinheiro das leis do fundo setorial, das leis de audiovisual. Quer dizer, tá tutelando o que você quer ver. Eu repito o que a gente falou na outra discussão, que assim, Bolsonaro, eu sei que você escuta, se você não escuta o programa, os seus filhos escutam, os seus assistentes, né, os seus mais imediatos ali do Palácio têm a comunicação direta aqui com a nossa... Escuto sempre. Com o nosso programa. É o seguinte, nós queremos filme sobre tudo. Sobre tudo mesmo, presidente. Sobre a comunidade LGBT, sobre histórias inspiradoras, sobre torturadores, sobre governos desonestos. Nós queremos filmes sobre tudo. Tudo nos interessa, presidente. A arte é plural. E lembre-se, LGBTs também pagam impostos, também são cidadãos. E votam, também né? têm direitos. E votam, Bolsonaro. Vamos aqui falar mais de um assunto, Vini. É o seguinte, segundo o ministro Sérgio Moro, o ex-guerrilheiro chileno Maurício Hernández Norambuena já está nas mãos das autoridades chilenas. É isso? Ele que foi o sequestrador do publicitário Washington Oliveto, né? Esse sequestro aconteceu em 2001. O Washington ficou 53 dias aí em cativeiro e o Norambuena articulou esse sequestro com mais 4 pessoas e aí ele foi condenado aqui no Brasil a 30 anos de prisão. Ele cumpriu 16 anos, Edgar, e desde então, desde 2002, a justiça chilena já pedia a extradição dele por 2 crimes cometidos no Chile em 91. Um pela morte de um senador e o outro pelo sequestro de um filho de um dono de um jornal. Porém, segundo a justiça brasileira, o STF, em 2004, determinou que essa extradição só poderia ocorrer, não só do Norambuena, mas de qualquer condenado que tem esse pedido de extradição, mediante as regras penais aqui do Brasil. Ou seja, o país internacional precisa se adequar a também esses 30 anos de prisão para que o condenado seja, portanto, extraditado. E como a justiça chilena queria a prisão perpétua dele, então o Brasil estava assegurando essa extradição e agora o Ministério da Justiça informa que o Chile atendeu essas recomendações brasileiras e, portanto, essa extradição foi agora sim concretizada. Ele ficou 16 anos preso, ele ficou 16 anos preso, né, Edgar? E aí ele foi recentemente agora transferido aqui para Avaré, no interior de São Paulo, e depois teve agora uma transferência também para a Superintendência Federal da Polícia Federal aqui na Zona Leste, na Lapa, em São Paulo. E o Bolsonaro também comentou o assunto. A gente pode colocar aí qual foi o tweet do Bolsonaro, que já está na nossa tela. O presidente Jair Bolsonaro comentando sobre a prisão aí do Norambuena, dizendo o seguinte: a nossa política é cooperar com outros países e não dar abrigo a criminosos ou terroristas. Vencidos problemas burocráticos entre Brasil e Chile, hoje estamos extraditando Norambuena, sequestrador do publicitário Washington Oliveto, em 2001. E também o ministro Sérgio Moro, que disse o seguinte: mais um criminoso que se foi extraditado com autorização do STF foi entregue nessa madrugada ao Chile para cumprir as penas comutada perpétua para 30 anos, às quais foi condenado naquele país. Brasil não é refúgio para criminosos, disse o ministro Sérgio Moro, e ele já está nas mãos agora da polícia chilena e ele vai ser encaminhado para a prisão de segurança máxima de Santiago. Edgar. Falado, Vini. Agora 11h01, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.
Seguindo com o Morning Show dessa terça, ô Vini, hoje você trouxe pra gente aqui uma novidade. Sim. Em relação ao VAR, aí explicou, né, como foi o desempenho. Você deu aquela geral pra gente de como foi o desempenho do árbitro de vídeo ao longo desse campeonato. Deu uma aula sobre o VAR, né? Deu uma aula, modesto, assim, né? Agora eu quero saber aí, como é que tá a nossa hashtag? O que as pessoas estão opinando aí? A hashtag é Opine sobre o VAR. Opine sobre o VAR como polêmica Mais pouca. prós ou mais contras? É bobagem. Ah, mais ou menos, viu, Edgar? Vamos acompanhar aqui a opinião dos nossos espectadores. Mais ou menos aqui você não também sabe, né? Tá bom. Pelo Twitter, por exemplo, o Prehistoric Gamer diz o seguinte, hashtag Opine sobre o VAR. É um dispositivo excelente e o melhor campeonato do mundo com os melhores árbitros do mundo. Chegou com o pé na porta, mostrando como se usa a rapidez. Aqui, os árbitros são fracos e o medo de errar faz o jogo ficar mais parado ainda e fora que não passa no telão. Bom, vamos ver agora, né, Prehistoric Gamer, que a CBF promete essa mudança. O meu irmão quer saber, diz o seguinte, pra mim, depois que o VAR chegou, não deve sair mais, só temos que nos adaptar. O Christian Penido afirma implantação precipitada da tecnologia no Brasil. A Inglaterra está dando um show de transparência e habilidade no uso do VAR. Hashtag Opine sobre o VAR. E o Everton Carlos colocou na hashtag Opine sobre o VAR a opinião que enquanto existir interpretação nos lances, haverá polêmica com VAR ou sem VAR. Tô com você, Everton. Ele complementou. A realidade... Dá uma papelada na polêmica, né? Aí ele complementou dizendo o seguinte, a realidade, o VAR está acertando mais do que errando. Antes do VAR, os juízes erravam em vários lances claros. Hoje erram em alguns lances interpretativos. Tá certo, tá falado, Vini. Boa. Vamos seguir aqui de volta à política. Novidades em relação ao COAF e ao comando da Receita Federal são os assuntos da reportagem de Luciana Verdolim. Vamos acompanhar. A transferência do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Economia para o Banco Central, será feita via medida provisória, que tem validade imediata, mas que precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. No início do governo, o COAF estava subordinado ao Ministério da Justiça. Foi o ministro Sérgio Moro, inclusive, quem indicou o atual presidente do COAF, Roberto Leonel. A expectativa agora é que Leonel seja substituído por um servidor de carreira do Banco Central. O ministro nega que tenha perdido a queda de braço. A gente nunca pediu para o COAF do Ministério da Justiça, mas foi colocado. Houve uma alteração na medida provisória, foi para a economia. E se entendeu na economia que a melhor formatação, em vez de ficar na economia, seria ficar vinculado ao Banco Central. O importante é garantir a independência do COAF da sua atuação. Após a transferência, caberá ao presidente do Banco Central, Roberto Campos, definir o nome do novo presidente e os integrantes do novo COAF, que deverá passar a ser chamado de Unidade de Inteligência Estratégica. O porta-voz aqui da presidência, Rego Barros, garante que isso não vai significar qualquer tipo de prejuízo à fiscalização. Jair Bolsonaro, ele tem a preocupação claramente já divulgada e esboçada para a sociedade de que o combate à corrupção seja primordial e esse combate deva ser realizado pelos órgãos que melhor tiver capacidade de fazê-lo. O temor da Associação Nacional dos Peritos Criminais é exatamente que a transferência possa prejudicar o trabalho de enfrentamento ao crime e à lavagem de dinheiro. Hoje o COAF é composto por integrantes de diferentes órgãos, como o próprio Banco Central, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Comissão de Valores Mobiliários e a Receita Federal. Passando para o guarda-chuva do Banco Central, o risco é de que essa parceria não seja mais viável. São poucos os países que possuem unidades de inteligência financeira vinculadas ao Banco Central. A associação lembra do caso do Uruguai, que teria sérios problemas de fiscalização e de regulamentação da atividade não bancária. O presidente da Associação dos Peritos, Marcos Camargo, não esconde o temor de que a mudança prejudique futuras investigações. É fundamental que se leve em conta a complexidade das organizações criminosas no Brasil, principalmente quando se fala de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, para enfrentar essa realidade, é fundamental que o COAF, para que ele continue sendo uma ferramenta importante para investigação, como um subsídio para a produção de provas periciais, que ele esteja numa estrutura robusta.
Depois de encontro do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente Jair Bolsonaro, o secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, anunciou que o governo vai substituir o número 2 da Receita, João Paulo Ramos Fachada, pelo auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto, que atualmente trabalha na área de fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Recife. Segundo o porta-voz da presidência, o presidente conversou sobre o assunto com o ministro Paulo Guedes, mas não teria interferido na escolha. De acordo com Rego Barros, o presidente confia no desempenho e avaliação das equipes de governo. De Brasília, Luciana Verdolim. Vamos lá, a gente viu aí, acompanhou na reportagem da Luciana Verdolim que o Marco Sintra trocou o número 2 da Receita Federal. É mais uma mudança que vem agitando aí a discussão sobre as interferências do Palácio do Planalto em órgãos de controle e investigação. Só para ficar em alguns exemplos aqui, o presidente é acusado de ter interferido no meio ambiente, com a exoneração do presidente do INPE, o Ricardo Galvão, na Ancine, né, inclusive nessa questão que resvala no assunto que o Fefito trouxe pra gente há pouco aqui, e na Polícia Federal, que trocará o comando da superintendência no Rio de Janeiro. Essas interferências, aliás, são tema do editorial do Estadão de hoje. Eu passo a bola para você, Caio, perguntando se essa é ou não uma postura condenável, suspeita, para dizer o mínimo, na tua opinião. Eu queria focar meu comentário especialmente na questão da Receita, da Polícia Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, né? Numa era aí de trevas, né, do jornalismo político, em que o ódio ao governo ele contamina necessariamente o relato dos fatos e aí transborda das páginas dos jornais, eu fico muito contente em recomendar ao ouvinte da Jovem Pan a leitura do editorial do Estadão de hoje, que se chama Interferência Indevida. É uma crítica muito dura, mas muito justa, né, ao comportamento recente do presidente da República. O espírito dessa crítica ele pode ser sintetizado no parágrafo inicial desse editorial. Vou ler aqui para o ouvinte, abre aspas. O presidente Jair Bolsonaro tem se dedicado nos últimos dias a constranger órgãos de controle e investigação, que por definição devem estar completamente a salvo de pressões políticas. Afinal, depois de tantos protestos dos cidadãos contra a corrupção, o mínimo que se espera é que não haja mais no país quem consiga escapar da lei em virtude de conexões e boas relações com quem está ocupando temporariamente o poder. E eu queria estender essa crítica do Estadão também ao STF num assunto relacionado. E aqui eu me refiro especialmente ao episódio da liminar concedida a Flávio Bolsonaro pelo presidente do tribunal, o senhor Dias Toffoli. É aquela liminar que paralisou ilegalmente as investigações iniciadas a partir de relatórios de inteligência financeira do COAF. Isso é a definição da expressão que o Estadão cunhou muito bem, que é a definição da expressão escapar da lei em virtude de conexões e boas relações. Não à toa, centenas de milhares de pessoas vão às ruas esse domingo, dia 25, pedir o impeachment dos ministros do STF que incorreram em crime de responsabilidade e abuso de autoridade. Mas voltando à pauta, voltando ao comportamento intervencionista do presidente Bolsonaro, dá autonomia aos órgãos que eu citei, né, de controle e de investigação, portanto, Receita Federal, Polícia Federal, COAF, não é ser um presidente banana, para usar aí uma expressão recente. Agora, interferir, mandar e desmandar nesses órgãos é ser, sim, um presidente de uma república de bananas. E o Brasil não quer mais isso. O senhor foi eleito, o presidente Bolsonaro, para frear, para interromper a cleptocracia lulopetista, MDBista, tucana, não para continuar com práticas aí patrimonialistas. Substituindo, né, essa interferência com base na ideologia, né? Você não pode continuar com práticas aí patrimonialistas que colocam o Estado a serviço de uma elite, a serviço de um partido e muito menos de uma família. Certo. Vamos em frente aqui no Morning Show. Agora vamos... Quem estava em São Paulo na tarde de ontem tomou um susto. Vamos para um outro assunto aqui, para falar do dia que virou noite, né? A cidade ficou toda escura, parecia o início de noite, inclusive. Eu mesmo estava em casa, trabalhando, e olhei pela janela e falei, o que está acontecendo? Peraí, que horas são? Sabe aquela... Quando você olha o relógio e fala, nossa, já passou, já estamos perto das 6 horas? Não, quando eu olhei eram 3 da tarde. A Natasha Mazaro ajuda a gente a entender o que aconteceu, qual foi esse fenômeno pelo qual a gente passou no dia de ontem.
O dia que virou noite aqui em São Paulo. Muitos moradores da capital paulista foram pegos de surpresa na tarde desta segunda-feira, com uma escuridão atípica. O relógio ainda marcava 3 horas, mas lá fora parecia ser bem mais tarde. Quem olhava para o céu via nuvens escuras e a luz do dia perdendo força. A meteorologista da SOMAR, Heloísa Pereira, explica que o fenômeno foi causado pela combinação de uma frente fria com fumaça, oriunda de queimadas. Em São Paulo, o sistema continua atuando e provocando muitas instabilidades no leste paulista. O outro fator foi que ao longo do fim de semana tivemos muitas queimadas entre o centro-oeste e o norte do Paraguai. Tudo isso produziu muita fumaça, e fumaça significa material particulado. E é por isso que a influência dessa pluma de fumaça também favoreceu a formação de muita nebulosidade ao longo do leste de São Paulo. Nas redes sociais, muitas pessoas registraram o momento. Alguns internautas não perdoaram e fizeram comparações com o fim do mundo. O assunto chegou a ser um dos mais comentados do Twitter no Brasil. Tá aí, a gente acompanhou a reportagem da Natasha Mazzari, realmente foi uma situação, parecia que sabe aquela coisa do eclipse, quando vem eclipse fica tudo escuro, foi realmente surpreendente. Surpreendente, né? É importante dizer que a massa de ar frio trouxe fumaça vinda do Paraguai e de queimadas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas essas queimadas não acontecem somente lá. A gente sabe que o índice de desmatamento na Amazônia tem aumentado exponencialmente. Nos últimos 7 anos, o número de queimadas aumentou exponencialmente e, aliás, a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, está envolta em fumaça. Aliás, aviões, quando chegam em Rondônia... Mudança de rota, né? Tem sido, além de ter a rota desviada por causa disso, quando eles chegam vendo queimadas lá embaixo. A gente tem que se preocupar com a Amazônia. E dizer que governos anteriores ou internacionais e estrangeiros não se preocuparam com isso não é desculpa. A gente tem que se preocupar com o problema que está acontecendo agora. Fefito, eu vou continuar com você. Vamos falar de televisão. O capítulo de ontem da novela das 9 da TV Globo, a dona do pedaço, prometia, né? Eu quero saber se, na tua opinião, entregou. Olha, pra Globo entregou. Vou dar aqui. Até eu me deparei com aquela cena. Tá vendo? Tá vendo? Depois daquela morte do cara que cai lá infinitamente. Esse aí eu vi no Fantástico, no Isso a Globo não mostra. Agora teve o tiro no Reinaldo Gianecchini. O Vini teve que sair mais cedo pra ir no médico. Vou dar um pouco da opinião dele, que achou a cena ridícula. Nem mal feita mesmo. Entreguei, meu amigo. Mas ele entregou sim pra Globo. Ele não tá aqui pra corroborar, hein? Pois é. Amanhã ele me processa. Não, mentira. O capítulo, gente, deu 43,3 pontos de média, segundo dados prévios, 45,1 de pico, ou seja, foi o recorde dessa novela. Pra você que não sabe o que tá acontecendo, a mocinha, que é a Juliana Paz, ela é muito, pazza, como diriam aquelas novelas italianas. Ela era muito bobinha, ela não percebeu que a filha tava transando com o boy magia dela, que é o Reinaldo Gianecchini, e ontem ela flagrou, e não só flagrou, como atirou no Reinaldo Gianecchini para espanto geral. Mas você acha que é só a dona do pedaço, a novela do Valci Carrasco? Vai ter mais emoções e eu vou trazer algumas delas agora pra você. No capítulo de hoje vai acontecer uma coisa, não quer saber? Tá pro ouvido. Vai beber aquela água e volta, mas não desliga o rádio. Mas avisa a vizinha também aí, ó, se ela quiser saber o que vai acontecer. Porque hoje a Maria da Paz vai procurar a filha pra saber por que ela tava dormindo com o boy dela, não é mesmo? E a Maria da Paz vai ficar surpresa ao ver que a filha não tem arrependimento nenhum. Aliás, a Josiane vai expulsar a mãe de casa dizendo: sabia que a sua casa tá no meu nome? Então pega você, a minha avó, aí pega a sua mãe e vai embora. Ela expulsa a própria mãe de casa. A Maria da Paz não vai presa, ela vai estar respondendo em liberdade pela tentativa de homicídio contra o Reinaldo Gianecchini. E não é só, além de expulsar a mãe de casa, a Josiane, a Agatha Moreira, que é fria, feito pedra, tem um coraçãozinho de gelo aí dentro desse peito, vai roubar a fábrica da mãe e vai deixar a mãe pobre de Marredeci. E ainda vai dizer pra mãe, quando o Reinaldo Gianecchini se recuperar, vai botar ele dentro de casa e vai ficar junto com ele. Agora inicia-se uma nova virada na novela. A Maria da Paz vai ter que sobreviver fazendo bolo como antes e começar do zero de novo. Mal sabe ela, a Josiane, e aí eu já vou dar esse spoiler, que ela não é filha da Maria da Paz, não é mesmo? Agora, no capítulo 100, a gente vai ver que a filha, tudo indica que a filha da Maria da Paz é outra, é uma
personagem vivida pela Bela Camero, que aliás é uma fofinha, muito bonitinha na novela, uma personagem boazinha e docezinha como a protagonista. Então a vilã vai acabar perdendo toda a grana que roubou da mãe. Pronto, contei a novela pra vocês, desculpa aí. E essa menina, eu vi a entrevista dela, Fefito, é curioso, né, quando elas são submetidas. Ela é uma atriz aí em ascensão, mas é ainda nova, é uma atriz até inexperiente, poderia dizer. Sim. Você concorda comigo? Quando pega um papel desse, uma vilã, né, de repercussão nacional, né, que a população odeia. Ela tá falando que exatamente por isso está vivendo essa experiência já relatada por vários atores mais experientes com relação à confusão que se faz muitas vezes entre a pessoa, né, e o personagem que ela tá vivendo na novela. No caso, ela é odiada na novela. Sim, né, ela é personagem odiada. dela, né? Ela não tem cinza, ou ela é preto no branco, ela é má. Ela é má. Ela não tem shades of grey, e ela maltrata a mãe, e rouba o boy da mãe, e mata as pessoas empurrando, em frente a carro, derrubando do alto de prédio, é uma loucura. Essa garota não tem um traço de humanidade e será em breve detectada como psicopata pela personagem da Rosa Maria Murtinho na novela, que vai dizer assim, não quero fazer um diagnóstico precoce, mas acho que ela é psicopata. Essas coisas de novela, né, gente? Agora 11h23, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vou citar aqui o final de um texto de Dilma Rousseff publicado hoje na seção Tendências e Debates da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: Lula livre significa paz e democracia para o Brasil. Com o título, aspas aí, Lula preso e a democracia ferida, e o subtítulo, aspas novamente, prisão ilegal do ex-presidente completa 500 dias, fecha aspas. O artigo começa dizendo que, nos momentos históricos em que valores estão em jogo, a indiferença torna-se dramática e leva ao caos. Fecha aspas. A ex-mandatária cita um poema, inclusive, que virou símbolo da crítica à indiferença diante do nazismo. Vamos a ele. Quando os nazistas levaram os comunistas, eu calei-me, porque, afinal, eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu calei-me, porque, afinal, eu não era social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque, afinal, eu não era sindicalista. Quando levaram os judeus, eu não protestei, porque, afinal, eu não era judeu. Quando eles me levaram, não havia mais quem protestasse. E aí? Pois é, né? Esse artigo é tão ruim que eu acho que foi a própria Dilma que escreveu, Edgar. Ele celebra aí esse marco de 500 dias, né, da narrativa política mais embusteira da história, que é Lula é um preso político. A realidade dos fatos é exatamente o oposto, né? Ele é um político preso, mas a vitimização, a desonestidade intelectual, elas desconhecem limites e a hashtag Lula livre segue firme e forte, inclusive com espaço nobre na Folha de São Paulo. Que vergonha. Bom, esse texto, que pelo menos é assinado pela Dilma, ele começa com uma falácia consagrada na retórica, né, que é o reductio ad Hitlerum, né? Então, que é você fazer comparações sem qualquer senso de proporção com o nazismo. E o intuito é muito simples, é contaminar o debate com a aversão que toda pessoa de bem sente pelo Hitler e pelo nazifascismo. Agora, a ironia, a grande ironia aqui, é que, né, nessa defesa embusteira do Lula, a ironia reside no fato de que o próprio Lula usou palavras assim bem generosas para se referir ao Führer, né? Ele disse o seguinte, abre aspas para o Lula: o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa. Para quem tem dúvidas, isso foi falado em julho de 79, em entrevista a Playboy, antes dos marqueteiros orientarem melhor ele. Bom, qual que é o reductio ad Hitlerum, a falácia que é a tese desse artigo assinado pela Dilma? Se Lula, que está encerrado numa frase do texto, abre aspas, se Lula está preso ilegalmente, qualquer um pode ser. Portanto, faz um apelo, né, ao povo brasileiro que não seja indiferente à suposta injustiça com Lula, como os alemães foram indiferentes à perseguição de minorias no Terceiro Reich. Então, vocês percebem o absurdo da comparação? Né? Traçar um paralelo entre Lula livre e o traçar um paralelo entre Lula livre e o Holocausto. Então, assim, eu acho que é mais um texto à altura do jornalismo recente que a Folha tem feito. Vamos lá, a gente volta amanhã na programação da Jovem Pan, a partir das 10 da manhã. Antes, agradeço aqui o prestígio da sua audiência. Amanhã estamos aí, a partir das 10. Valeu, obrigado pelo prestígio. Amanhã tem mais, cuidem-se. Tchau.